Milhares de pessoas são vítimas de crimes com armas de fogo na União Europeia todos os anos. Em 2011, o número de mortes ultrapassou os 5.000. Ainda que a situação não seja comparável com a dos Estados Unidos, Bruxelas defende que é preciso fazer mais para travar o crime. Como é que as mudanças poderão afetar quem possui legalmente uma arma de fogo? Fomos até França, um dos países com o maior número de proprietários de armas na Europa. Reportagem de Paul Eckert. Marselha é a capital europeia da cultura em 2013, mas a imagem da cidade está cada vez mais manchada pelo crime. Durante décadas, Marselha foi afetada por uma praga de violência ligada ao tráfico de armas ilegais. Nos últimos 2 a 3 anos, os gangues têm-se mostrado particularmente violentos. 24 pessoas morreram alvejadas em 2012 e este ano o balanço não é melhor. A violência recente levou a que um político local tenha apelado à intervenção do exército para acabar com a guerra entre traficantes de droga. Esse apelo foi rejeitado pelo governo e Paris decidiu enviar mais polícias. Poucos são os políticos que negam que Marselha tem enormes problemas, sobretudo com as armas. Alguns habitantes decidiram apelar a um super-herói e criaram uma página web chamada Batman. O porta-voz do grupo acredita que não é o exército que vai mudar as coisas, mas sim um plano credível para cortar o mal pela raiz. Para que serve colocar um porta-aviões no porto de Marselha? A questão não é colocar o nosso exército contra a população, nem desencadear uma guerra civil. É antes fazer com que os serviços que supostamente já deviam tratar do problema funcionem. Na União Europeia reconhece-se que as fronteiras abertas facilitaram a circulação de armas de fogo ilegais. Os especialistas da polícia francesa alertam que o contrabando colocou nas ruas armas militares robustas como as Kalashnikovs. A AK-47 é o modelo clássico, uma excelente arma de guerra que é hoje uma excelente arma de bandidos. Há importantes estoques na Europa de leste da guerra na ex-Jugoslávia. As portas da ex-Jugoslávia estão apenas 6, 7 horas de carro do sudeste de França. Por isso, é já a porta ao lado para ir buscar armas que existem em grande quantidade nos Balcãs e na Europa de leste. A Comissão Europeia estima que cerca de 500 mil de armas com licença tenham sido perdidas ou roubadas. Bruxelas está a investigar formas para melhorar a segurança dos detentores de armas e também para evitar massacres, como o que aconteceu em Winnenden, na Alemanha, em 2009 e em Liège, na Bélgica, em 2011. Só que mexer nas leis em vigor promete despertar uma grande oposição dos detentores de armas legais, como os caçadores e os atiradores desportivos. Somos legítimos detentores de armas de fogo. Tiramos as devidas licenças. Vigiar-nos não irá eliminar o número de armas ilegais. Se os criminosos quiserem obter armas, vão fazê-lo por serem justamente criminosos e não respeitarem a lei. Bruxelas insiste que podem ser tomadas mais medidas para reduzir a violência ligada às armas de fogo. Por isso, mostra-se determinada em reabrir o debate para encontrar uma abordagem comum para os 28 Estados-membros. Para discutir o tema do controle da posse de armas na Europa, junta-se agora a nós Brian Donald, chefe de gabinete da Europol, e Manuel Espárrago, chefe dos assuntos políticos do FACE, um grupo que representa os interesses de 7 milhões de caçadores na Europa. Brian, a situação europeia é muito diferente da norte-americana. O nosso controlo é muito mais rigoroso. Mas temos motivos para nos preocuparmos? A reportagem sobre Marselha mostra uma situação familiar a muitas polícias de várias cidades da Europa. Estamos cada vez mais a ouvir queixas da parte de chefes da polícia e de funcionários de investigação criminal de que o crime com armas de fogo está a tornar-se um problema do cotidiano.
De onde vêm estas armas? Vêm de fontes legais ou do contrabando que passa, por exemplo, pelos Balcãs Ocidentais? Não, penso que a reportagem foi direta ao assunto. O Sistema de Informação de Schengen, um vasto sistema de informação para a polícia na União Europeia, tem mais de 500 mil registros de armas de fogo perdidas e roubadas. Além disso, o cientista forense de Lyon destaca que viu frequentemente armas apreendidas dos Balcãs. Penso que as principais fontes das armas ilícitas no mercado negro são os lotes roubados ou perdidos que são contrabandeados. Temos cada vez mais um problema com armas que foram transformadas a partir de pistolas de alarme ou de armas desativadas. Manuel Espárrago, diria nesse caso que os membros do seu grupo não são cuidadosos o suficiente com as armas? Porque o que se está a dizer é que a grande maioria das armas com licenças está a entrar no mercado ilegal. Os nossos membros são bastante zelosos e já estão submetidos a regras muito rigorosas. Gostaria de questionar esses dados do Sistema de Informação de Schengen, porque a Comissão tem vindo a defender já há algum tempo que as armas legais alimentam o mercado ilegal, o que é uma acusação muito grave. Temos vindo a pedir provas que corroborem essa acusação e só temos recebido a vaga resposta de que 500 mil de armas de fogo estão perdidas ou roubadas. Deixe-me esclarecer esse ponto, porque no encontro recente que ocorreu na Europol, 3 Estados-membros, pequenos países, apontaram a apreensão de 30 mil armas ilegais por ano. O que estou a tentar mostrar é que a grande maioria dessas 30 mil armas ilícitas que foram apreendidas pela polícia foram desviadas do mercado legal. Manuel Espárrago deveria confiar no que diz um polícia dos serviços de informação. Bem, gostaríamos de ver esses dados, porque os valores exatos parecem ser 421 mil. Mas de que período estamos a falar? De 15 a 20 anos? Estamos a falar de todos os Estados-membros? Qual é a origem dessas armas de fogo? É que há um relatório da Europol que indica que uma das fontes das armas de fogo ilícitas é, na realidade, a polícia e o exército. Por isso, gostaria que me explicassem esses valores. Não. Podemos falar seriamente sobre este assunto, mas não aceito que se diga que há um desvio da parte da polícia e dos militares na União Europeia. Mas está no relatório da Europol. Não, há uma referência num relatório da Europol que menciona o facto das armas militares armazenadas poderem ser contrabandeadas na UE. Isso não é o mesmo que dizer que a polícia da União e o Exército estão a passar armas para o mercado negro. Então, se olharmos para o tráfico, de onde vêm fundamentalmente as armas? O que é que os seus serviços de informação lhe dizem? Os Balcãs são claramente uma fonte e outros países fora da Europa também. Estamos preocupados com a possibilidade das armas estarem a vir do norte de África. Também estamos a receber relatórios dos Estados-membros no que toca à reativação de armas desativadas. Sabemos de fonte segura que pode comprar uma AK-47 desativada no país X, outra desativada de forma legal no país Y e outra ainda também desativada legalmente num terceiro país. As 3 armas foram desativadas de forma legal e respeitam toda a legislação interna, mas você pode reuni-las para montar uma AK-47 que funcione. Isto não devia ser assim. Fico muito contente que o Brian levante essa questão. A Diretiva Comunitária sobre Armas de Fogo, que estabelece regras bastante rigorosas, já requer que os Estados-membros garantam que cada arma de fogo desativada fique inutilizável para sempre. Por isso, para que mudar as regras em vigor, se já há um documento de lei que é juridicamente vinculativo e que os Estados-membros já o deveriam cumprir? Então, por que é que está tão preocupado com a eventual mudança de regulamentação? Por que é que o preocupa tanto quando estamos a falar de manter as pessoas em segurança? Não pode dizer simplesmente que para manter as pessoas seguras temos de mudar as regras. Tem de haver provas, não é pedir muito. As regras vão afetar 600 milhões de pessoas que são os cidadãos da União Europeia. Vejamos o que diz o comunicado da Comissão. Na primeira parte, o que se está a tentar fazer é aproximar a legislação. Por isso, tem bastante razão, há regras no que toca à desativação. Mas então, que façam as mesmas regras para todos. Em segundo lugar, há que lidar com o mercado ilícito, não o mercado legal. Ou seja, armas desativadas, armas desviadas, tráfico ilegal. Até que ponto eu posso comprar uma arma?
Bem, elas não são vendidas ao balcão. Os Estados-membros têm que ser capazes de saber quem é o proprietário da arma de fogo, habitualmente através do número de série. A pessoa que adquire uma arma de fogo tem que ter uma autorização de acordo com a legislação nacional, mas as autoridades nacionais devem garantir que a pessoa não é uma ameaça para a segurança nacional, e isso aplica-se a todas as armas de fogo. Mas, por exemplo, se olhar para os massacres que aconteceram na Europa, quase um por ano, vê-se que essas pessoas compraram as armas de forma legal e muitas vezes tinham problemas mentais. Deveria haver exames de aptidão mental obrigatórios? Isso é uma decisão dos Estados-membros. Eles estão numa melhor posição para saber se é necessário um exame de aptidão mental. Há países em que não é necessário tal requisito, mas em que há uma entrevista com a polícia. Também sabemos que alguns países têm regras muito mais frouxas do que outros. Claro que há diferenças, mas todos devem cumprir a diretiva. É por isso que ela estabelece o mínimo de normas a cumprir e depois eles podem acrescentar qualquer tipo de restrição, se quiserem. Há algo que se possa fazer para evitar que as armas legais caiam nas mãos das pessoas erradas? Quer se conteste isto ou não, o que é que se poderia fazer? Uma melhor implementação das regras em vigor, tanto na União Europeia quanto a um nível nacional, por exemplo, no que toca à desativação das armas de fogo ou das pistolas de alarme. Se houver Estados-membros que não cumpram a diretiva, porque, por exemplo, permitem a venda de pistolas de alarme que podem ser transformadas em armas com munições reais, nesse caso a Comissão deve agir. Duas medidas baseadas em 30 anos de experiência. A primeira é garantir que as pessoas titulares de licenças de armas de fogo reúnam condições para as possuir. A segunda é trancar as armas. A grande maioria das armas que foram perdidas ou roubadas foram porque os proprietários são descuidados. Se fossem responsáveis, trancariam as armas num local seguro. Assim, menos armas seriam desviadas para o mercado ilegal. Estima-se que haja 80 milhões de armas de fogo detidas legalmente na União Europeia. Pensa que a legislação atual para as armas na Europa funciona ou que mais coisas deveriam ser feitas em nome da segurança? Queremos ouvir a sua opinião. Pode juntar-se ao nosso debate nas redes sociais, onde Frontline regressa no próximo mês.